Beleza. Na aula passada, a gente viu as fórmulas de arredondamento. Arred, arredondar ponto para ponto cima, arredondar para baixo, né? Então a gente viu essas três fórmulas. A gente também sabe que a gente pode colocar uma fórmula dentro da outra, né? Então, o que que a gente vai ver hoje? Hoje a gente vai ver o princípio de um sistema. Seria mais ou menos a consulta, né? A maioria dos sistemas, gente, ele é em cima de um banco de dados e consulta várias coisas. Por exemplo, se você tem um sistema de que vende móveis, por exemplo, aí beleza, o cara quer comprar um guarda-roupa. Aquele guarda-roupa tem um código, né? Quando você vai lá no caixa lá, aí você vai falar, ó, o cara aqui quer comprar tal guarda-roupa. Você vai lá no que ele se escolheu na loja, aí você vai lá no caixa, eles encomendam o guarda-roupa do fornecedor, porque aquilo é só uma peça de mostruário. Então, no sistema do pessoal, o guarda-roupa, ele tem um código de referência. Quando eles digitam aquele código de referência, vai aparecer só aquele guarda-roupa. Assim como vocês têm o CPF de vocês. Chegar lá numa consulta do governo, alguma coisa assim, a primeira coisa que o pessoal pergunta é teu CPF. Qual é teu CPF? Você dá teu CPF à pessoa, o que acontece? Ela digita no sistema, só existe um CPF que Ô, vai ter professor, os dados. Oi. acredita que eu não sei o meu CPF, mas sei o da minha mãe? Eu decoro um monte de coisa de cabeça, até hoje até não sei como, tá? Eles falam que eu decoro muita coisa de cabeça. Não sei nem como que eu decorei. A prova que é bom, né? Daí, tudo isso, essas referências numéricas, elas vão auxiliar muito em sistemas. Por exemplo, um exemplo de vocês. Na escola, né? Na escola aqui, na nossa escola. Vocês têm o número de matrícula no contrato de vocês sabem disso, né? Se vocês chegarem lá aí com o número da matrícula de vocês, com o nome de vocês completo, vai pesquisar no sistema e vai achar vocês. Simples. Então hoje a gente vai ver o quê? A gente vai ver que a gente vai aprender a fórmula de consulta, tá? Para a gente conseguir fazer esse tipo de coisa ali. Olha só, vamos fazer um. Vou trabalhar um pouquinho diferente, né? Vou colocar aqui alunos. Poderia ser. O certo, tá, gente? Deveria ser com código. Mas como eu não vou falar para a gente fazer um banco de dados de 1.000 pessoas, a gente pode trabalhar com nomes, tá? Porque o que acontece, né? Por que é números? CPF são números, porque muita gente tem um nome igual, né? Tem muita gente que tem um nome igual, data de nascimento igual, esse tipo de coisa. Então, por isso que foi gerado números, né? As combinações numéricas dão muitas combinações. Daí eu vou fazer aqui com bimestre. Eu vou mesclar só duas células, tá? Eu vou fazer um pouquinho diferente, porque o pessoal está começando a salvar as tabelas e ao invés de fazer ela novamente, tá só adicionando a ferramenta necessária ali. E isso vai ser um prejudicial, tá, gente? Porque a ideia é o saber. A ideia é o saber, não o exercício só. A ideia é vocês absorverem o conhecimento para a hora que vocês precisarem usar, vocês saberem fazer, né? Não precisarem, ah, meu Deus, eu lembro disso, mas como que faz? Isso acontece, tá, gente? Vou fazer só uma média final mesmo, tá, gente? E aqui eu vou fazer a situação. Fiz 4. Quem está no computador vai fazer 10, tá? Quem está no celular vai fazer 5. E eu vou mostrar também uma ferramenta que só vai dar para fazer no computador. Daí do pessoal do computador aí fazer ela. Eu já vou explicar ela, não precisem ficar com medo.
Nenhum satélite vai cair ainda. Meu Deus do céu, o que ser? Sempre falo desse satélite. Daqui a pouco eu tô pensando que ele vai cair daqui a pouco. É porque o satélite. É porque Ó, o satélite média final. O que a gente vai fazer aqui, tá? Vocês lembram que quando a gente faz a média daquela dízima periódica, aquela dízimazinha, aquele número com vírgula e um monte de coisa? Imaginem só, né? Vocês estão fazendo ali, aí a pessoa que vai usar o boletim ali fica olhando aquela dízima e fala: eu vou ter que ligar no suporte do sistema, porque eu não quero uma nota desse jeito, eu quero uma nota que apareça só um número depois da vírgula. Ela não sabe vir aqui e clicar no botãozinho aqui em cima, que ela não aprendeu isso. Ela só sabe preencher as notas e ela quer que funcione do jeito perfeito, sem que ela precise clicar ali. Ela não sabe que ela precisa clicar ali. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar uma fórmula dentro da outra já, né? Fórmula que eu ensinei para vocês na aula passada. Igual a head. Opa. A fórmula head, aquela de arredondamento, né? O arred é aquela que 5,5 vira 6 e 5,4 continua 5. Né? Só que eu ainda quero que apareça um número depois da vírgula. Ó, arredondamento. O arredondamento vai ser em cima do quê? Da média. Aí eu faço a fórmula de média uma dentro da outra. Ó. Faço a média ali, fecho o parênteses da fórmula de média. Né? Aí ponto e vírgula do arred e informo quantos números eu quero que apareça depois da vírgula. No caso, um dígito depois da vírgula. Olha só, então, vocês já aprenderam a fazer a fórmula de média, né? A aula passada eu passei a fórmula arred. Aí agora vocês usam uma dentro da outra. Dá para fazer, vocês têm o conhecimento agora das duas fórmulas, vocês conseguem fazer isso tranquilamente, tá? Porque até a aula passada, gente, é o básico do básico que todo mundo tem que saber, tá? Eu acredito que todo mundo que usa o computador, pelo menos aquilo ali de Excel, tem que manjar pelo menos para fazer qualquer coisinha que precise, né? Um planejamento familiar, quem quer organizar as contas de casa. Cara, é um básicozinho que tem ali no celular, é uma coisa simples de fazer, né? E isso dá uma organização. Agora, daqui para frente, o que eu vou mostrar para vocês, aí vai ser um conteúdo que vocês vão ter o diferencial, tá, gente? Olha lá, certo? Uma dentro da outra. Fazer uma dentro da outra. Para que ele apareça o número já arredondado. Com um dígito só depois da vírgula, lá, ó. Certo? Então, eu já estou trabalhando com uma dentro da outra aqui. A situação, a mesma coisa, fazer uma dentro da outra, né? Se em inglês é if, tá, gente? Por isso que eles dizem o if da programação aqui no Excel português, porque o nosso Excel está na língua portuguesa, o meu aqui do meu computador. Se ele estivesse na língua inglesa, eu poderia fazer o igual if, tá? Se a média for maior ou igual a 7, então, abro aspas, aprovado. Fecho aspas. Se não, se a média for maior ou igual a 5, então, porque daí maior ou igual a 5, ele estará entre 5 e 7. Recuperação. Se não, reprovado. Parênteses aqui, duas vezes, um parênteses fica em vermelho, que é da fórmula C que eu fiz de novo aqui, então duas fórmulas também, uma dentro da outra, tomando mais de uma decisão. Isso a gente viu, né? Então eu só vou puxar aqui na alça de preenchimento, que eu consigo fazer a alça de preenchimento aqui. Agora, no computador, tá, gente? Isso só para o computador, só tem essa ferramenta no computador. Seria o quê? A formatação condicional. Essa formatação condicional aqui, ó. O que é essa ferramenta? É a mesma coisa que a fórmula de C.
que diz se o aluno está aprovado, reprovado ou em recuperação. Só que ele vai formatar o estilo da tabela. Por exemplo, cores nos números. Automaticamente ele vai saber dar a cor. Se for maior que 7, ele vai dar azul. Se for menor que 7, estiver entre 5 e 7, ele vai dar amarelo, que seria uma recuperação, que ele pode recuperar aquela nota. Se for uma nota abaixo de 5, ele vai dar vermelho. Como que eu faço isso? Eu seleciono os valores da tabela, né? No caso, todas as notas que eu dei ali. Formatação condicional. Ó, regra de realce das células, né? As regras de realce da célula. Se é maior do que ou menor do que, e eu tenho várias outras regras, algumas barras e todas as funções que vocês podem utilizar em determinada tabela, né? Determinada atividade que vocês forem estar fazendo. Mas como que ela funciona basicamente? É maior do que. Quando é maior do que 7, então tecnicamente a nota seria azul, né? Então vou colocar aqui, ó, é maior do que 7, no caso 6,9, né? Se for maior que 6,9, ele já vai me dar a cor azul. E aqui, ó, preencher com, né? Preenchimento vermelho, tal. Tem vários estilos aqui que o Excel já dá para vocês. E eu tenho formato personalizado. Quando eu entro em formato personalizado, ele vai aparecer lá, ó, o estilo de fonte, tamanho, negrito, itálico, aquela coisa toda lá que vocês já viram lá no Word, aquele menuzinho de fonte, né? Aqui em cor, aí eu coloco lá, essa daqui é azul. Só coloco a cor azul, dou um OK. Beleza, eu dou um OK. Já pintou as maiores de azul. Vou continuar. Formatação condicional está entre, né? Quando ele estiver entre 5 e 7, então ele vai pintar, lembrando o formato personalizado, de amarelo. Beleza? Pintou de amarelo. Então, ok. Agora eu vou lá de novo, vou fazer a do vermelho, que seria é menor do que. Aqui vou colocar é menor do que 5, né? Menor do que 5, ele já vai pintar de vermelho. Olha lá. Lembrando que essa ferramenta é só para o computador, tá, gente? No celular ela não tem. Olha só, tá amarelo e azul só, né? Difícil o aluno tirar uma nota baixa aqui. Então vamos reduzir aqui, vamos botar um 2 aqui para ele, olha lá. Já ficou vermelho automaticamente ali. Ah, vamos dar um 7, né? 7 era para ter ficado em azul, mas é só questão da formatação condicional aqui. Deixa eu gerenciar a regra aqui. No amarelo, o que é a regra? Editar regra. 5. Aqui, ó. 6,9. Olha lá, agora deu certo. Então, editei a regra também. Essa ferramenta, tá, gente? Só tem no computador para ser feita. É uma coisinha a mais ali para vocês. Beleza? Agora vamos à fórmula de procura, né? O que é essa fórmula de procura? Seria procurar se o aluno está aprovado ou reprovado, se ele tem a média para ser aprovado ou reprovado. Como é que eu faço isso, né? Nome. Aí é média final. Pontuação. Lembrem-se sempre de uma coisa, gente. Eu sempre começo uma fórmula da maneira básica, da maneira simples. Depois, eu vou complicando ela cada vez mais. Lembram da fórmula de arredondamento da aula passada? Já tem duas, uma dentro da outra aqui. Da fórmula de média, que eu venho trabalhando desde a primeira aula com vocês. Então, a gente está complementando várias fórmulas uma dentro da outra. Essa daqui, maneira básica de fazer uma decisão só, que eu já estou fazendo com mais de uma. Logo, a gente já vai fazer com mais decisões e fórmulas de cálculo junto. Então, vamos lá.
Aqui é da maneira básica. Eu vou ensinar uma coisa para vocês, tá, gente? Para a gente conseguir decorar as coisas de maneira fácil, tá? Por exemplo, a fórmula que a gente vai usar é a fórmula de procura, né? Que seria a fórmula igual proc v. Procura, proc, v, porque significa vertical. Eu tenho que seria vertical em linha, né? Ele vai procurar em linha. Se fosse procura horizontal, ele procuraria em coluna. Seria a mesma coisa eu fazer, tipo, alunos, Pedro, Zequinha, Luiz, Gustavo aqui, primeiro bimestre aqui nas linhas. Mesma coisa, só invertendo a ordem da tabela ali, de linha coluna. Então, proc V ou proc H, né? Aqui a gente vai usar a proc V, procura vertical. Procura vertical. Abro parênteses, olha lá, ele já me informa lá embaixo, né? Valor procurado, matriz tabela, número índice coluna, procurar intervalo. Difícil, né? De decorar o que eu tenho que informar nessas coisas todas, né? É que nem a fórmula da situação. Toda vez que eu faço ela, eu fico eu mesmo falando, então, se não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Se for maior ou igual a isso, então faz aquilo, né? Então aqui, para decorar bem decorado isso aqui, esqueçam isso daqui que tem aqui, né? Pensem, código tabela coluna falso. É um jeito simples de vocês decorarem, tá? Por exemplo, código, valor procurado. Aonde vocês digitariam o código, no caso seria um código de CPF, alguma coisa assim, ou o nome da pessoa que vocês estão procurando, para o sistema informar isso, né? Lá dentro do banco de dados. Então seria aqui em cima, no nome. Eu deixei até a célula vazia ali, né? Aqui eu vou digitar o nome, Pedro, Zequinha, Luiz, e ele vai ter que me informar a média final e se o aluno foi aprovado ou reprovado. Então, valor procurado. Código, que seria normalmente com códigos, né? Códigos da pessoa, né? Código, ponto e vírgula, tabela, matriz tabela, ele até diz ali, né? Tabela, código, tabela seria o quê? Aonde está a informação que eu preciso, em que tabela que ela está? Nessa que eu selecionei. Ponto e vírgula, coluna. Em que coluna está a informação dentro dessa tabela que você selecionou? No caso é a média final. Coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na 10ª coluna. Então eu digito o número 10. Caso ele não ache nada, ele vai me retornar um valor falso. Beleza? Código, tabela, coluna, falso. Código, tabela, coluna, falso. Certo? Ele deu ND. Por que ele deu ND? Porque ele não tem nada escrito aqui. O que ele vai procurar? Se eu não dei nada para ele procurar ainda, né? Agora, se eu digitar lá, ó, Pedro. Escrever Pedro, olha, já me falou a nota do Pedro, ó, 6,8 lá, ó. Tá lá, né? Deixa eu digitar aqui o Luiz. Luiz. Olha lá, 7,1. Luiz tá lá, ó, 7,1. Certo? Então, vamos fazer aqui a situação, né? Deixa eu apagar aqui para ele voltar para o ND. O ND seria o falso, né? Se ele não tem nada para procurar, ele vai exibir falso, nada, né? Então, vamos lá de novo. Igual proc v, código, vírgula, tabela, ponto e vírgula, coluna 11, ponto e vírgula, falso. Código, tabela, coluna, falso. ND, vamos botar o nome, Pedro. Olha lá, o cidadão Pedro já está em recuperação. Vamos ver o cidadão Luiz. Cidadão Luiz foi aprovado. Isso daqui é o que? Digita o CPF da pessoa, por exemplo, uma consulta no site do governo, por exemplo. O cara, banco de dados do governo é enorme, né? Ele digita teu CPF lá, já vai dar teu nome, tua data de nascimento, todas aquelas coisas, certo? Então, é em cima disso que sistemas são feitos, tá, gente? Código, tabela, coluna, falso. Lembrando que façam as formatações da tabela.
intercalar as cores nas colunas, os traçados, as linhas, esse tipo de coisa toda. Beleza? Vou dizer uma coisa para vocês aqui, tá? Por que que eu falei código tabela coluna falso e não segui as informações que a própria fórmula estava dizendo ali, né? É porque assim, ó, quando a gente decora alguma coisa desse tipo, algumas coisas mais difíceis, a gente pode utilizar uma função do nosso cérebro, gente, para a gente conseguir decorar as coisas, tá? Então, a gente usando a facilidade disso, a gente decora coisas muito complexas. Vou citar um exemplo para vocês aí, que quando eu tinha muitas aulas de ciência lá, eu tinha que decorar os planetas porque ia sair na prova, né? De que forma que eu decorei os planetas do sistema solar, né? Fiz uma brincadeira. Minha velha traga meu jantar. Sopa, uva, nata e pão. Tá, o que que tem a ver com os planetas do sistema solar? Isso aqui, minha velha traga meu jantar. Sopa, uva, nata e pão. Olha só, gente. Vamos seguir cada uma das primeiras letras. Minha, Mercúrio. Velha, Vênus. Traga, Terra. Meu, Marte. Jantar, Júpiter. Sopa, Saturno. Uva, Urano. Nata, Netuno. Pão, Plutão. Beleza. Agora vamos tirar a prova real, ver se isso aqui que eu mostrei para vocês é verdade. Vamos vir aqui no Google. Certo? Planetas, sistema solar. Vamos lá ver, então. Vou procurar aqui uma foto dos planetas do sistema solar na ordem deles. Aqui um bem legível, né? Aqui, ó. Planeta do sistema solar em ordem, né? Vamos ver se eu fiz certo ali. Mercúrio, Mercúrio. Vênus, Vênus. Terra, Terra. Marte, Marte. Júpiter, Júpiter. Saturno, Saturno. Urano, Urano. Netuno, Netuno. E Plutão. Plutão não é mais planeta, né? Então, não quero mais pão no meu jantar. Pronto. Então, assim, gente, são coisas que vocês mesmo podem utilizar às vezes aí, tá? Para estar decorando coisas. O nosso cérebro tem essa ferramenta e isso é muito útil, tá, gente? Isso é só uma coisinha aí para passar de esquema para vocês, porque eu uso muito isso e consigo decorar essas porção de fórmulas aí todas aí, sem precisar estar pesquisando. Olha só, vamos vir aqui agora no celular, né? Fazer a mesma coisa. Fazer a mesma tabelinha. Lembrando que o importante ali é aquela nossa fórmula de procura, né? Aqui no celular eu vou fazer uma nota só, tá, gente? O professor esqueceu de mesclar as coisas. Não, aqui no celular eu vou dar uma nota só, para ficar mais simples aqui a parte do boletim. Mas, Porque professor, Oi. a gente faz com duas ou com uma? Aqui no computador vocês podem fazer com duas, tá? Quem tá no celular aqui pode fazer com uma que é mais difícil de estar escrevendo. Então ali, ó, gente, eu vou fazer ele mais simples também. Vocês podem fazer mais simples também, sem colocar 3 notas, médias entre os boletins e entre os trimestres, essas coisas todas. Porque, na verdade, o que é importante aqui agora não está sendo mais as fórmulas de média final. Agora já é a parte das fórmulas de procura, esse tipo de coisa, sabe? Aquelas fórmulas lá, a gente já tem que ter pegado o jeito, porque eu já estou juntando elas, entendeu?
Então, tudo que eu passo em uma aula, na outra, eu já cobro como vocês já tenham a prática para desenvolver coisas em cima daquilo ali, coisas mais avançadas ainda, sabe? Eu acredito que nada que eu passo para vocês é difícil, ou é difícil? Tá ficando muito difícil? Tá fácil ainda, não tá? Pra mim tá fácil, tipo, tá de boa. Eu acho que é fácil, gente. Pro professor vai ser fácil, né? O professor já sabe tudo. Professor, pra mim. Professor, Então, pra mim tá fácil porque eu assisti a aula passada e o senhor fez a mesma coisa, só mudou os nomes. você viu a aula de ontem, Sim, né? eu vi a aula de ontem. Você tava na turma, né? É, eu fui lá que fiz o negócio lá do PROC com todos os nomes. Ó, pra vocês Demorou um verem, ó. pouquinho. Todas as tabelas que eu crio, gente, eu crio na hora aqui, tá? Eu já vou criando ela na hora, faço, não tô copiando de lugar nenhum. Passando um exercício para vocês também estarem criando na hora aí, que é a mesma coisa que vocês chegarem numa entrevista de emprego e a pessoa fala assim: "Ô, faz uma tabela assim, assim, assim para mim". E aí você vai olhar e falar assim: "Meu Deus do céu, eu não trouxe nem meu pendrive que tinha todos os exercícios com as fórmulas tudo lá", né? Então tem esses detalhes também, gente. O importante é a gente saber. Fx, né? Qual que é a fórmula aqui, né, de arredondamento, né? O arred. Nem vou procurar ela. A red, ó, já apareceu ali, né? Escrevi a red, já vou clicar nela. Número dígitos, né? Número de dígitos igual da aula passada. Aqui eu vou fazer ainda a fórmula de média. Aí eu clico em fx de novo, ó. Posso clicar em média. Olha lá, ele já vem uma dentro da outra, ó. Aí é só eu selecionar o que eu quero. Beleza, número de dígitos. Quero que apareça um só depois da vírgula. Então, dou um OK. Olha lá, ó. Show. Já fez. Então, agora eu vou utilizar o preenchimento aqui para puxar para baixo. Eu lembro que eu tinha falado até que não dava, né? Para vocês não perderem o jeito de fazer a forma, mas como eu já sei, eu utilizo. Mas como lembrando, eu sempre recomendo vocês, tanto no computador, tanto aqui no celular, não fazer isso. No celular, eu tenho certeza que quem tá fazendo no celular, as partes mais importantes de uma fórmula, tenho certeza que estão reparando, vão ter um rendimento melhor, tá, gente? Porque no celular ele aparece muito a referência da fórmula. Por exemplo, ó, vou vir na fórmula C, né? Que é a fórmula aqui de lógica, C. Olha lá, teste lógico, valor se verdadeiro, valor se falso. A fórmula já vem montada. No computador, vocês são obrigados a saber aquilo ali, bem dizer, né? Se não reparar embaixo ali que aparece a montagem da fórmula embaixo. Desta mesma maneira aqui. Vamos lá, teste lógico. Média maior ou igual Professor, a 7, eu 8. tenho uma pergunta pro professor. Na opinião do professor, qual é mais fácil, fazer as coisas no computador ou no celular? Olha, tipo, que depende muito o que vai ser feito. Mas o computador, ele sem dúvida nenhuma, porque tipo assim, ó, que nem, ó, se eu fosse dizer que um celular é melhor, eu poderia estar até dando a aula do celular no próprio celular, porque eu consigo compartilhar a tela do meu celular pelo Microsoft Teams. Só que eu não vou fazer isso porque, cara, não é melhor. Eu não tenho teclado, eu não tenho mouse, eu não tenho. Por isso que eu baixei o aplicativo aqui para emular o celular, entendeu? Porque senão ia demorar mais ainda para fazer. Porque eu acredito, dá para fazer. Não quer dizer que não dê para fazer as mesmas coisas, mas eu acredito que seja mais complicado. Então, tendo uma dificuldade um pouco maior, sabe? Entendi. Por isso que o computador ele acaba sobressaindo sobre muitas coisas, né? É. Olha só, se a média for maior ou igual a 7, então ele já aprova o aluno ali e encerra o programa aqui. Se não, se a média for maior ou igual a 5, então ele coloca em recuperação, se não, reprovado. Observem que eu sempre faço essa então, se não, isso é o jeito mais fácil de
trabalhar com a parte da programação. Porque é o computador que está perguntando para vocês. Se a média for maior ou igual a 7, então eu faço o quê? Eu aprovo a pessoa. Se não eu tenho que fazer o quê? Se for menor que 7, tiver entre 5 e 7, por exemplo, você vai deixar em recuperação. Senão, você já vai reprovar de uma vez. É o computador que está me perguntando, eu só tenho que saber falar com ele. Vou aqui usar a alça de preenchimento para ficar mais simples. Então, vamos lá, fórmula de procura, né? Que a gente precisa fazer ela. Fórmula de procura, vou colocar aqui nome, que vai ser onde eu vou informar o nome da pessoa. Média final, que vai ser o programa que vai me dizer qual que é a média final daquela pessoa. E a situação, certo? Como em cima é onde eu vou digitar o nome, eu vou deixar em branco. Ele seria o código, né? Então, vamos lá. FX. O FX, gente, é a de procura. Eu sei que ela está aqui em pesquisa e referência. Pesquisa e referência, lá embaixo vocês já vão ver o PROC-V. Quer ver, ó, PROC-V, ó, PROC-V e PROC-H. PROC-V, procura vertical, ó, valor procurado, matriz tabela, índice, número, coluna, né? Procurar intervalo. Então, valor procurado, aonde que vocês vão digitar o valor procurado ou o nome da pessoa, né? Aqui. Ô, professor, Oi. ali quando o professor foi para procurar o PROC-V, apareceu só PROC. Qual, tipo, ele é para quê? É uma fórmula de procura também. Essa daqui vai ser colunas verticais, né? Nas linhas, né? Vertical nas linhas. E a horizontal vai ser nas colunas. A PROC, você vai ter que referenciar outras maneiras para ele procurar dentro de alguma referência que você vai estipular para ele. Entendeu? Uhum. A gente vai aprender todas as formas? Você vai ensinar todas as formas pra gente? Eu vou ensinar as mais difíceis de fazer depois. Vocês podem dar uma olhada nas que são mais usadas, na verdade, né? Depois, se vocês quiserem ver mais algumas coisas, porque as fórmulas tem muitas maneiras de serem feitas. Só o Excel tem, acho que umas 2.000 fórmulas, mais ou menos. Não, acho que não é tanto, mas acho que umas 300 fórmulas deve ter, tá? Então, são bastante coisas, tá, gente? Imagina ter 300 fórmulas todas decoradas ali. Então, eu vou ensinar sempre eu vou ensinar, claro, as mais necessárias, né, de serem feitas, as principais, que são as comumente usadas. Tem até fórmula para aparecer a hora na tabela, a hora atual, esse tipo de coisa assim, sabe? E Então, fica rodando de fora? Oi? Como se fosse um relógio de celular, assim? Tipo, que fica... Exatamente. Tem uma fórmula para aparecer a hora, esse tipo de coisa. Olha só, gente, então voltando aqui, né? PROC-V, abrir parênteses, cliquei aqui onde eu vou informar o código que eu vou digitar, ou o nome aqui, no caso que é essa referência que eu estou usando, matriz tabela, aonde está a informação que eu preciso, está aqui na tabela, né? Número, índice, coluna, que seria, que coluna que está? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta coluna, coloco o número 6. Procurar intervalo, se não achar nada, falso. Beleza? Ele vai me retornar falso. Dou uma... Olha lá, ND. Mesma coisa que tinha aparecido lá no computador. Certo? Então aqui, ó. Vamos botar lá só para ver se está funcionando. Pedro. Show. Pedro 6,8. Situação. Vamos lá de novo, né? Igual. Eu já vou aqui no FX, já tá ali, ó. PROC-V, que eu já usei ela uma vez, né? PROC-V. Código, tabela, coluna, falso. Código, tabela, a tabela. Coluna, 7. Se não achar nada, falso. Beleza. Olha lá, o Pedro está em recuperação. E o Luiz? Tá aprovado. Tranquilo, gente? Não esqueçam de pintar. Certo? Pintem a tabelinha daquele jeito profissional, bem bonitinho.
simples de ser feito. Código, tabela, coluna, falso. Respeitando a ordem com ponto e vírgula entre um e outro ali. Dúvidas, gente? Tranquila, tranquila. Vocês comecem a fazer ela aí, façam ela, para depois estar postando o exercício aí. Beleza? Qualquer dúvida aí, vocês me perguntem aí, que eu vou estar aqui para ajudar vocês. Ô, professor, eu vou já mandar logo o meu, por causa que eu já tinha acabado já faz um tempinho. Aí que você estava na aula passada, né? Na outra aula. Aí eu já fiz. Quando o senhor já explicou do PROC, eu já comecei a fazer. Tá manjando já, hein? É isso né? aí. Professor, o não é professor podia. É que não é difícil, ele é detalhado. É. O trabalho difícil quem faz é o computador, né? Que vai lá na tabela, procura tudo, diz certinho para vocês. O único Verdade. trabalho que tem é dizer para ele que a gente quer aquilo ali. Quem ia perguntar mais alguma coisa aqui que falou? Sou eu. O senhor pode mostrar de novo como é que faz o PROC V? Para que ver, computador ou Pelo celular? celular. Celular. Ó. Deixa eu apagar ele aqui para me fazer ele as duas vezes de novo. Ó, fx, né? Lembrando que eu sempre, no primeiro ali, que vai ser onde eu vou informar o código, ou o nome da pessoa, né? Então, vai ser aqui que eu vou informar, colocar a informação. Então, o que que eu preciso que ele me retorne? É a média final e a situação. Então, vem aqui na onde ele vai me dar a fórmula da média final, fx, né? O meu PROC-V ele já está aqui, mas ela aparece aqui, ó, em pesquisa e referência, tá? Aí aqui tem várias fórmulas, aqui a PROC-V, procura vertical. Valor procurado, que seria a informação que você precisa para ele informar o que tem, que informar ali por linha, né? Que seria o código, ou o nome da pessoa, né? Caso eu colocasse códigos aqui, eu colocaria o Pedro, tem código, ó, que nem aqui nas linhas, né? Pedro 2, Zequinha 3, Luiz 4, Gustavo 5, né? Código, né? Mas como eu vou usar o nome deles, código, tabela, aí eu seleciono a tabela, onde está a informação, coluna. E em que coluna dessa tabela está a informação que você precisa? Está na coluna 6, média final, coluna 6. Eu digito o número 6. Se ele não achar nada nesse intervalo, ele vai me dar uma resposta falso. Código tabela coluna falso. Vamos lá de novo. Código, tabela, coluna, falso. Isso, ó. PROC-V, tá? Código tabela coluna falso. Código, tabela, tabela. Coluna, aqui seria a coluna 7. Finalzinho, falso. Se ele não achar, então ele não tem informação, me retorna falso. Ó, ND, ND. Para ver se está correto, só vem aqui Pedro. Beleza? Olha lá, já veio Pedro. E detalhe, se vocês alterarem um valor da média, que dá nota, ó, digamos que eu vou botar um 10 aqui, né? Olha lá, ele aprovou, já tudo automático lá na minha procura, já aprovou o aluno lá, ó. Já apareceu a resposta certa. Certo, gente? Uhum. Ô, professor, desculpa, eu posso já sair da aula por causa que eu já tenho que entregar o computador pro meu irmão? Pode, pode. Quem tava com a dúvida ali, conseguiu entender? Uhum. Muito obrigado. Conseguiu fazer também? Eu tô realizando agora. Ah, beleza. Qualquer coisa eu explico de novo. Eu nem tinha lembrado de encerrar.